Sim, então eu sou o Dario, a minha esposa Cristina que está aqui, certo? A Miriam Cristina, minha filha primogênita, e o meu pequeno filho, que já não está tão pequeno, o Pablo Miguel, que está aí, certo? Que em algum momento talvez vamos lançar mão dele para que possamos adorar juntos, amém? E meus filhos aí do Ninho das Águias, cadê o Ninho das Águias aí? Não é? Eu sou o rosto visível desta família, o Ninho das Águias, certo? E desta família composta por eu, o pai, minha esposa, certo? E meus 2 filhos. E eu costumo dizer isso porque às vezes as pessoas só veem eu, não é? Quando eu viajo só me veem a mim, mas por trás de mim há uma família e há uma casa profética que me dá sustento para eu poder estar alcançando outros lugares. Também complementar os amigos, certo? O Adilson parece que está por aí, pastora Sônia, o Israel, a Érica, pastor João, certo? Estou vendo por aí. Estou meio ruim de longe de olhar. A pastora Valéria parece que está por aí, é isso? Isso, pastora Luzia, pastor João. E assim os demais pastores, o apóstolo Paulo parece aqui, de Jundiapeba lá, não é? Aqui nesse cantinho. Então, muito boa noite a todos. E uma alegria nós estarmos aqui. Amém? Quero que abra sua Bíblia nesta noite. Em Mateus capítulo número 13. Mateus capítulo número 13, versículo 23. A Stephanie, não é? Tudo bem, minha filha? Tanto tempo que não te vejo. Uma alegria grande te encontrar aqui. Muito bem. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 23, por favor. Perdão, 11. Não, perdão, 13. Capítulo 13, verso 23, amém? É um texto bem conhecido. É a conclusão da explicação da parábola do semeador. Você encontrou? Antes de eu começar a ler a leitura, eu gostaria que você me brindasse 50 a 60 minutos de seu tempo, para que nós pudéssemos dialogar com relação a algumas coisas, amém? Então, peço para o irmão que não o interrompa, não é? E que todos nós possamos prestar atenção àquilo que Deus quer dizer. Muito importante que você me acompanhe com os textos na sua Bíblia, porque eu posso estar dizendo qualquer coisa menos o que está escrito na Bíblia, não é? Eu posso lhe enganar, não dê por certo, certo? Eu posso lhe estar enganando. Amém ou não amém? Posso estar dizendo. Então, quando você confere na sua Bíblia, você está conferindo aquilo que estamos falando. Muito bem? Capítulo número 13, versículo de número 23. Estava dizendo o final da parábola do semeador. Jesus está explicando a parábola. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. E porque entende, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Você está aqui? E no decorrer da minha palavra, que talvez vá durar entre esse tempo que eu lhe pedi, não é? Nesta noite que você possa me brindar, entre 55 minutos, 60 minutos, 1h10, talvez. Eu quero que você, ao me ouvir, você não tire conclusões precipitadas, mas me deixe concluir e depois você tire as conclusões que você quiser daquilo que você vai ouvir nesta noite. Amém? Pode dizer, não vá me julgando na medida que eu vou pregando, não. Me deixe concluir para que você tenha um todo, para depois você avaliar aquilo que você vai ouvir de mim nesta noite. Amém? Perfeito? O que vou dizer a continuação, de nenhuma maneira quero colocar dúvida em você, se você é ou não é boa terra. Eu quero começar dizendo isso. Eu acredito que você é boa terra. Diga assim comigo, o profeta acredita que eu sou boa terra. Muito bem? Amém? Muito bem, então não quero colocar dúvida. Mas esse texto declara que para sermos boa terra, precisamos ouvir a palavra e entendê-la. Você está aqui? E é o entendimento que ativa a frutificação e a produção. Diz que aquele que ouve, aquele que entende, porque entende, frutifica e produz. Está acompanhando?
E esse entendimento, ele se manifesta em 3 estágios. Primeiro a 30, consequentemente a 60 e por último a 100 por 1. Você está aqui? Isso quer dizer que se não entendemos, não temos condições nem de frutificar, nem de produzir. Amém? Entendendo que frutificar está falando de caráter. E produzir, certo? Não está falando necessariamente de fazer um monte de coisas, mas está falando que a partir da produção de um caráter, nós fazemos aquilo que Deus nos tem pedido para fazer. Me acompanha nisso? Então, isto precisa ficar muito claro nesta noite, quando inauguramos, certo, esta conferência Somos Flechas. Amanhã virá outro ministro, certo, e o domingo outro ministro, mas precisamos sair por o portão desta casa, deste salão que nos alberga nestes dias, entendendo aquilo que Deus quer transmitir nestes dias. Me acompanha nisso ou não? E eu sou sincero em lhe dizer que eu não estou preocupado em que você saia alegrinho daqui. Minha preocupação é que você saia entendendo. Amém? E isso pode implicar ou simplificar que talvez o que vamos ouvir de primeira mão não nos vá agradar muito. Me está acompanhando? Então, este profeta, certo, que não necessariamente profetiza, mas traz uma palavra de alinhamento para que a igreja do Senhor possa caminhar pelo trilho que Ele nos preparou para percorrer neste tempo, se preocupa muito em que possamos entender o que precisamos fazer, certo, para que lo façamos de boa maneira. Então você precisa entender que não só nesta conferência, mas todos os dias que nos reunimos para cultuar o Senhor, precisamos entender. Porque se não entendemos, como se lo digo melhor, para que não lhe soe meio bruto, mas perdemos o tempo. Se não entendemos, estamos perdendo nosso tempo. Amém? Você está aqui? A boa terra se caracteriza porque ouve. Se você ler nos versículos anteriores, aquela que caiu na beira do caminho, aquela que caiu entre pedras e aquela que caiu entre espinhos, são pessoas que só ouvem, mas não entendem. Ok? A que caiu na beira do caminho é aquele que ouve, mas não reage à palavra que ouve. Para ele é legal a palavra, mas não se encaixa na vida dele. Então não produz nada. A que cai entre pedras, certo? É aquele que reage espontaneamente com sua alma. É aquele que confirma, é aquele que diz glória a Deus, aleluia. Mas lá na entradinha ele esqueceu de tudo, porque tem pouca raiz. Por consequência, a sua duração é pouca. Você está aqui? Que caiu entre espinhos, germina, certo? Cresce a plantinha, mas cresce entre espinhos. Ou seja, as preocupações da vida, ele reage, mas ele é consumido porque a prioridade dele não é o desenvolvimento da vida de Deus. A prioridade dele é crescer na vida, é melhorar de trabalho, é melhorar no estudo. Não significa que isto seja errado. Mas isso lhe consome todo o tempo e ele não tem tempo para se dedicar ao desenvolvimento da vida de Deus que está nele. Me está acompanhando? Então, quando nos reunimos nesta casa, um dia 1º de setembro, um dia chave para mim, um dia importante para mim, para abrir uma conferência, certo? Que para mim é muito interessante, que leva uma chamada profética, nos fazendo lembrar que somos flechas. Nós precisamos entender que Deus está querendo comunicar para nós. Ok? Ok? Então, se nossa intenção, a minha intenção de estar aqui nesta noite é que, de alguma maneira, através da minha vida, o Espírito Santo possa lhe fazer entender algumas coisas para este tempo, para que certamente sejamos não só flechas, mas flechas efetivas. Amém? Muito bem, abra outro texto, por favor. Salmo 127, versículos 3 ao 5.
Salmo 127, verso 3 ao 5. Vocês encontraram? Esse é um salmo de Salomão, não é um salmo de Davi, é de Salomão. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha na mão do guerreiro, ou como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Como é feliz o homem que enche sua aljava delas. Ok? O primeiro que precisamos entender é que quando falamos de flecha, estamos apontando para a paternidade. Você está aqui? Porque se as flechas são filhos, o guerreiro então é um pai. Alô? Você está aqui? Então, se falamos que somos flechas, primeiramente temos que reconhecer que neste depósito profético embrulhado nesta figura, neste elemento chamado flecha, aponta para a paternidade. Por quê? Porque as flechas são filhos e o guerreiro, certo, seria um pai. Primeiramente, Deus. Deus é o nosso pai. Ok? Acostumo dizer que quando Deus quis revelar o seu coração pastoral, Ele nos deu pastores. Você está aqui? Mas nestes dias, Ele quer revelar seu coração paternal. Então Ele está levantando homens e mulheres para manifestar o seu coração paternal. Você está aqui? Me está acompanhando? E um pai espiritual não é alguém que vai suprir as carências ou as deficiências adquiridas porque um não teve um pai. Principalmente um pai espiritual ou a paternidade é levantada para combater um espírito de orfandade. Você está aqui? Isso significa que podemos ter um pai biológico, mas podemos ser órfãos. Amém? Me está acompanhando isso aqui? Então, primeiro temos que ter consciência que Deus é o nosso Pai. Uma das revelações que o Cristo trouxe à terra foi nos revelar Deus como Pai. Porque para o povo de Israel, Deus se revelou como Deus, não se revelou como Pai. Mas a partir de Cristo Jesus, Cristo nos trouxe que Deus não era só Deus, mas era Pai. Não sei se você entende a diferença. E no Antigo Testamento, Deus, por ser Deus, Ele tinha a obrigação de cuidar de seu povo. Agora, no contexto de Cristo, certo? No final do Antigo Pacto, começo do Novo Pacto, Jesus nos vem a dizer que agora Deus é o nosso Pai. Então Ele não dá coisas por obrigação, mas Ele dá a nós por amor. Você está aqui? Então precisamos entender que se somos flechas, precisamos reconhecer a paternidade de Deus. Esse é o primeiro aspecto. E segundo, precisamos entender que precisamos de alguém que cumpra a função de um pai nas nossas vidas. Você está aqui? Você pode lhe chamar de mentor, você pode lhe chamar de discipulador, você pode lhe chamar, podemos lhe dar vários nomes. Mas nestes dias, eu pessoalmente, eu acredito em uma paternidade. Eu vou lhe dizer, não vou lhe dizer por quê, mas eu quero que você entenda, certo? Todo pai é mentor, mas nem todo mentor é pai. Você está aqui? Me está acompanhando? Todo discipulador me discipula, certo? Mas ele não é pai, mas todo pai é discipulador. Não sei se não me faço entender. Então, se queremos ser flechas efetivas, e daqui a pouquinho eu vou abordar, certo, a flecha, nós precisamos ter consciência que Deus é o nosso Pai e que Deus levanta homens e mulheres sobre a face da terra para exercer o princípio de paternidade. Amém? Não necessariamente, insisto, para suprir as nossas carências humanas e almáticas de um pai, mas, certo, para nos conduzir na vida. A paternidade se manifesta em identidade, propósito e destino. Se manifesta em proteção e se manifesta em provisão. Amém? Eu pessoalmente, pastor e profeta Dario, a minha vida mudou do céu à terra quando eu me encontrei com meu pai espiritual, que é o apóstolo Paulo de Tarso. Amém? Perfeito? Muito bem, vamos para a flecha.
A flecha, ela consta de 3 partes. Diga comigo, a flecha tem 3 partes. Muito bem. Quando falamos de flecha, somos nós somos os filhos. Então, certo? Uma flecha tem 3 partes. Primeira parte, o haste ou a vareta, certo? Aquela madeirinha. Ela precisa de uma ponta e ela precisa daquelas peninhas que se colocam na extremidade, na parte final, na parte do fundo, que funciona como um leme, que funciona como um volante para lhe dar direção a esta flecha. A vareta, certo? Ela precisa estar trabalhada, ela precisa ser reta. Ok? A ponta, ela precisa ser bem polida para que ela tenha, certo? Uma trava, e quando alcance o alvo, isso, meu irmão, traga aqui para mim, me ajude, muito obrigado. Que legal. Obrigado, meu irmão. Então aqui nós temos, certo? Aqui tem uma ponta que surgiu da mesma haste, mas originalmente, certo, tinha uma ponta de aço. Por isso Isaías 49:2, é isso, não é? Que é o texto base da chamada, certo, desta conferência, certo? Vai dizer que o Pai nos tirou da aljava e nos puliu a ponta, porque era uma ponta de aço. Uma ponta, certo, bem trabalhada para quê? Para que quando ela acertasse o alvo, certo, ela ficasse travada. Ok? Estas peninhas que estão aqui no fundo é o que dão direção. Insisto, é como um leme. Então, uma flecha tem 3 partes. Me está acompanhando? Ponta, haste ou vareta e estas peninhas que servem para dar direção. Essas 3 partes da flecha, certo, precisam ser trabalhadas de maneira individual e de maneira corporativa ou coletiva, para que a flecha não seja tão só algo que se lançou, mas não chegou onde ela precisava chegar. Por alguma razão que eu pessoalmente desconheço, Deus submete seus filhos a um processo que tem 3 etapas. Assim como a flecha tem haste, ponta, certo, e as peninhas aqui, eu não vou saber explicar porquê, ainda ando atrás dessa explicação, mas Deus processa seus filhos em 3 etapas. Amém? Para que nos tornemos uma flecha eficaz. Abra, por favor, um texto aí. Abra um texto. Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4, a partir do verso 26. Encontramos? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 26, vai dizer, certo, que o reino de Deus é semelhante a um homem que liberou uma semente. E ele la lança na terra, e ele não sabe como esta semente cresce. E ele vai dizer que a semente cresce, primeiro erva. Está acompanhando aí? Sim, para ir para o 27, certo? 28. Primeiro erva, depois espiga verde, e por último, um grão cheio em espiga, ou seja, espiga madura. Diga comigo assim: erva, espiga verde e espiga madura. A semente passa por um processo com 3 etapas. Bem, erva, o talo, certo? Espiga verde e espiga madura. Ok, muito bem. Avance, por favor, a Lucas capítulo número 15. Filho, qualquer coisa, deixa eu te chamar. Beleza. Você encontrou? Por alguma razão que também desconheço, Lucas, ele agrupa, ele ordena 3 parábolas em uma sequência. Se você ler o subtítulo da primeira, você se vai dar conta que é a parábola de quem? De quem é a parábola? Da ovelha perdida. Diga comigo, por favor, para me ajudar. A ovelha perdida. A segunda parábola, por aí para o verso 5, verso 6, você consegue ler o subtítulo? 8, versículo 8, muito bem. É parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida.
certo? Só um parênteses, a moeda está perdida dentro da casa? Sim ou não? Muito bem. Se você continuar, vai chegar à última parábola agrupada por Lucas, que é a parábola do filho pródigo ou perdido. Sim ou não? O que tem em comum estas três parábolas? Tudo está perdido. Sim ou não? Diga comigo, ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. Aqui não necessariamente, certo, podemos olhar como está escrito, mas podemos olhar para um processo que se dá em 3 etapas. Me está acompanhando? A primeira etapa, o primeiro estágio é ovelha. Eu quero lhe dizer aqui, não se incomode comigo, como disse no começo, não me prejulgue antes de eu concluir. O propósito de Deus nunca foi que nós fôssemos eternamente ovelhas. Alô? Me está acompanhando? Esse é o primeiro estágio. Certo? Deus sempre sonhou em que nós fôssemos os seus filhos. Você já se perguntou por que Deus não mandou um anjo morrer na cruz? Você se perguntou por que não mandou um anjo? Porque Ele não nos queria chamar de anjo. Ele não mandou um arcanjo porque Ele não queria ter mais arcanjos. Ele deu seu filho porque nos queria chamar de filhos. E eu lhe digo mais, eu vou lhe dizer mais, eu insisto, não me prejulgue ainda. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê seu filho em você e por isso Ele chama de filho. Você está aqui ou não? Você está entendendo? Porque nos pintaram um evangelho glamuroso, onde esse evangelho é mais humanista que centrado em Cristo. Me está conseguindo acompanhar ou não? Então eu quero lhe dizer que quando Deus olha para você, na verdade Ele olha, quando Ele olha para a terra, Ele vê só 2 homens, por assim dizer. O primeiro Adão, e o outro, o segundo Adão, o último, perdão. Ele vê os que estão no primeiro Adão e os que estão no último Adão. Por isso a música do rapaz Vilas Novas, ele disse assim, que eu seja achado nele. Em quem? No último Adão, que é Cristo Jesus. Me está acompanhando nisso? Bom, feche parênteses aí. Nunca foi a intenção de Deus é nos chamar sempre ovelhas. Quem é o cristão ovelha? O cristão ovelha é aquele que está no primeiro estágio e ele diz assim, ajuda-me, ensina-me, ora por mim. Ok? É o cristão que está começando a sua caminhada e precisa do kit, chupetinha, fraldinha e hipoglós. Você está aqui? É aquele irmãozinho que não dorme sem paninho, espiritualmente falando. É aquele irmãozinho que não dorme sem chupetinha. Pergunte para mim, por que o hipoglós? Porque ele se assa. Sabe quando ele se assa? Quando o pastor Alexandre não cumprimenta ele na porta. Então ele é neném, não é? Então ele se assa e diz, o pastor não me olhou hoje. Não é? Quando ninguém liga para ele, quando no dia de aniversário, ninguém liga para ele. Ele se assa, chega tudo assadinho no culto. Sim ou não? Você ri porque é assim a situação. Agora, nós não podemos ficar nesse estágio. Nós precisamos avançar ao segundo estágio, a segunda etapa, de moeda. Moeda, querido, fala do valor de aporte. Aqui no Brasil temos moedas de 5, de 10, 25, 50 e R$1. Sim ou não? Quando nós queremos comprar algo, certo? Temos uma expressão aqui no Brasil e no Chile também. Decimos assim, vamos fazer uma vaquinha. É assim mesmo ou não? Aí cada um, certo, enfia a mão no bolso e diz, olha, eu posso aportar com tanto. Sim ou não? Então moeda representa isso, não um valor de salvação, porque para Deus todos nós temos o mesmo valor, mas temos algo em nós para aportar, para poder conquistar ou alcançar a vontade de Deus para os nossos dias. Você está aqui? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia.
Me está acompanhando? Fala de esse valor, de um valor de aporte. Há características em você, há habilidades em você, há talentos, dons, ministérios em você que precisam ser colocados para fora, ou seja, em evidência, para que juntos cheguemos onde precisamos chegar. Me está acompanhando? Agora, aqui outro parênteses. A moeda está perdida em casa. Casa representa a igreja. Isso quer dizer que talvez neste recinto, que não é a igreja, mas é um lugar que nos congrega, muitos de nós não sabemos o nosso valor. E estamos perdidos dentro do contexto congregação. Me está acompanhando? A mulher que também representa a igreja, disse que coloca os móveis de pernas para o ar, los levanta para procurar aquilo que está perdido. Me está acompanhando? Então, quando falamos de flecha, você também precisa entender isso. Deus nunca lhe projetou para que você seja um consumidor da fé, mas Deus sempre lhe projetou para ser um cooperador e um colaborador com tudo aquilo que Deus está a manifestar nestes dias. Então o segundo estágio é crucial. E precisamos chegar ao último estágio, à última etapa, onde seremos filhos. Filhos em que condição? Filhos maduros. Você está aqui? Porque a única condição, não a única condição, teremos condições de reproduzir-nos em outros quando alcancemos maturidade. Certo? Hoje em dia há adolescentes grávidas, certo? E esse filho que é gerado muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é criado pela mãe, é criado pela avó. Sim ou não? É o mesmo acontece na igreja. Adolescentes, espiritualmente falando, gerando outros, certo? Que depois ninguém cuida. E no contexto bíblico, só tem condições de alguém se reproduzir em outros quando chega à etapa madura, ao último estágio de filho maduro, que João vai chamar de pai. Você está aqui? Perfeito? Então Lucas agrupa 3 parábolas para nos ilustrar isto, talvez, não sei se ele sabia o que fazia, não sei. Ok? Eu vou dar outro texto. Vamos para João então. 1 de João, capítulo 2, do verso 12 ao 14. 1 de João, Epístola de João, carta universal do apóstolo João, mais para o final, certo? Já quase no final da sua Bíblia, capítulo número 2, verso 12 ao 14. Identifique lá as seguintes palavrinhas: filhinhos, jovens e pais. Para eu ganhar tempo, porque ainda estou na minha introdução, não estou pregando ainda. Estou tratando de fazer uma plataforma para eu lançar as flechas. Ok? Encontrou aí? Identificou? Filhinhos ou criancinhas, jovens e pais. Estas palavrinhas se repetem 2 vezes em 2 versículos. Escrevo a vós filhinhos, escrevo a vós pais, escrevo a vós jovens, escrevo a vós filhinhos, escrevo a vós pais e escrevo a vós jovens. Quem nos meteu na cabeça que as crianças eram um ministério infantil? Essas crianças aí. Quem nos meteu na cabeça que os jovens aí era o grupo de jovens da igreja? Você está aqui ou não? Já fui em tanto congresso de jovem que o slogan profético é: escrevo a vós jovens, porque sois fortes e haveis vencido o maligno. O apóstolo João não está falando de faixas etárias, está falando de 3 etapas dentro de um processo. Se você observar aí, as criancinhas são os que tiveram seus pecados lavados na sangue do Cordeiro. É o primeiro estágio, é a ovelhinha. É o que produz a 30 por 1. Está entendendo? Os jovens são a etapa intermediária, onde precisam decidir ou continuam como criança ou avançam à maturidade. E o último estágio, ele chama de pais, que têm condições de se reproduzir em outros. Está acompanhando? Um último texto, por favor. Apocalipse, capítulo 17, verso 14. Você encontrou?
Diz mais ou menos assim: pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estavam com Ele os que foram chamados, escolhidos e fiéis. Identificou as três palavrinhas? Sim, diga comigo então: chamados, escolhidos e fiéis. Amém? Jesus disse que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E essa é uma realidade, porque nós temos uma igreja de maneira geral, uma igreja só ovelha, uma igreja só criança, que se resiste. Parece que é psicologicamente chamada a síndrome de Peter Pan. É assim que se diz? Aquele que voa. É isso mesmo? São crianças que não querem crescer. Assim está a igreja. Amém? Está acompanhando? Somos eternamente criança. Por quê? Porque enquanto somos criança não temos responsabilidade de nada. Dependemos de alguém. Sempre tem alguém para orar pela gente, ensinar pela gente, nos acudir nos momentos que nós mais precisamos. E não quer dizer que a igreja não vai ajudar, mas nós precisamos amadurecer. Não é? Alô? Você está aqui? Está entendendo? Então muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque poucos se decidem a abandonar o primeiro estágio e entrarem no segundo. Sim ou não? Querido, nós precisamos entender algo. Aqui eu vou abrir um parêntese. Novamente, não me prejulgue. A igreja nunca foi criada no plano de Deus para resolver problemas domésticos dos homens. Você está aqui? Sim. Pode ler na Bíblia. Você tem no livro de Atos, a mulher de Pedro veio e se queixou aos apóstolos porque Pedro passava pouco em casa. Você encontra o texto? Não, eu dizer, a mim me chamam do Saraiva, não é? Porque, então, tem, não é? Tem o vídeo da mulher de Pedro chegando para Tiago, certo? Reunindo o concílio de Jerusalém, dizendo: Pedro não passa mais em casa. Precisa falar com um homem. Os filhos de Pedro dizendo: olha, nosso pai não passa mais em casa. Não sei se você me está entendendo. A igreja não foi projetada para resolver problemas domésticos dos homens. A igreja foi projetada para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Você está aqui? Ah, pastor, mas por que estamos resolvendo problemas domésticos? Porque sabe o que aconteceu? Não fechamos a porta da entrada da casa. Então agora nós precisamos fechar a porta da cozinha, precisamos a porta da sala. Por quê? Porque o inimigo já se nos meteu no quintal. Você está aqui? Sabe quem deveria, certo, no plano de Deus, quem deveria solucionar esses problemas domésticos? Era o sacerdote da casa. Está acompanhando? Era um marido que precisava resolver os problemas com sua esposa, e a esposa com seu marido, e o pai, certo? Por isso que os pré-requisitos lá para ser um bispo diz, certo, o marido de uma só mulher, que mantenha seus filhos em sujeição a ele, que governe bem a sua casa, porque se não governa a sua casa, não tem condições de governar nada. Me está acompanhando? Então a igreja precisa solucionar problemas domésticos. Sabe por quê? Porque eu, como pai, não estou cumprindo o meu propósito nem com minha esposa, nem com meus filhos. Por isso que estamos cheios de atividades para solucionar problemas domésticos, enquanto, em contrapartida, o inimigo continua avançando. Você está aqui? Me está acompanhando ou não? Então, eu não sei porque abri o parênteses, mas eu abri. Precisamos entender isso. Ah, não, é que eu vou para a igreja para solucionar meus problemas. Queridos, não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca funcionou assim. A solução de problemas é consequência, mas nunca foi o objetivo claro de Deus. Aliás, Deus nunca se moveu por necessidades. Ele sempre se moveu por um princípio. Sempre. Por um propósito, que o apóstolo Paulo chama, dentro da sua revelação, do propósito eterno de Deus. Está acompanhando nisso? Perfeito, volto lá. Então precisamos transitar de chamados a escolhidos. O que significa escolhidos? Que Deus nos chamou com uma missão.
Deus nos chamou para algo específico. Deus não nos chamou só para nos juntar 2, 3, 4 vezes por semana e nos sentar em uma cadeira, certo? E escutar um pregador, escutar um pastor e voltar para nossa casa e depois de 2 dias voltar de novo ao mesmo lugar, escutar outro pregador. Deus não nos chamou para isso. Definitivamente Ele não nos chamou para isso. Este momento aqui é para você ser capacitado para que você possa cumprir a tarefa que Deus lhe encomendou para fazer. Nós, pastores, profetas, evangelistas, mestres e apóstolos, estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo. Me está acompanhando? Mas nós temos feito outra coisa. Amém? Aí cada um de nós tira suas próprias conclusões. Amém, querido? Eu estou aqui para te instruir. Eu quero que você entenda só. Não estou aqui para te acusar, te apontar com o dedo, certo? Esse foi o estágio primário do meu profético. Agora eu tenho evoluído um pouquinho. Agora eu passo a bola para você, certo? Me está acompanhando ou não? Para quê? Para que depois de entender que Deus nos chamou com um propósito claro, certo? Possamos passar à próxima etapa. Porque não é suficiente passar do chamado a saber que Ele nos escolheu para uma tarefa específica. Agora, dentro desta tarefa específica, precisamos ser achados fiéis. Você está aqui? Está entendendo? São etapas, são estágios. E vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo, ou melhor dizendo, desenvolvendo a vida de Deus que está em nós, que é Cristo Jesus. Então, por alguma razão, Deus nos processa em 3 etapas. Assim como a flecha tem 3 etapas, e no texto que introduzimos esta segunda ou terceira parte, que já me perdi, certo, de Salmos 127, dos versos 3 ao 5, também há 3 etapas dentro. Tempo de aljava, que é a bolsinha onde se guarda a flecha, certo? Tempo de arco e tempo de lançamento. Você está aqui? Diga comigo. Tempo de aljava, tempo de arco e tempo de lançamento. 3 etapas de novo. Não é chegar, eu sou flecha, Deus vai me lançar. Opa! Guardadinho aqui, ó. O tempo de aljava é o tempo mais longo na vida de um filho. Mas é o tempo mais importante na vida de um filho. É esse tempo que ninguém nos enxerga, ninguém nos vê. Parece que estamos perdendo o tempo. Estamos literalmente escondidos. Escutamos vozes, está perdendo o seu tempo, ninguém liga para você, você está encostado, um monte de coisas. Ok? Outro dia eu venho e prego sobre o tempo de aljava, daria uma conferência inteira. Mas você precisa entender, é nesse tempo que Deus te conecta com pessoas. Amém? Ele te conecta com pessoas para quê? Para que você seja formado, trabalhado. Por que o maior tempo? Porque Deus não pode te tirar da aljava já assim de qualquer maneira. Porque quando Ele te lance, você precisa alcançar o alvo. Porque errar o alvo no contexto do Novo Testamento é pecado e Deus não peca. Então quando Ele te tira da aljava e te leva para o arco e te lança, é para você alcançar o alvo de Deus. Perfeito? A segunda etapa de uma flecha é colocada no arco. E como a irmã aqui da dança, certo? Antes de ser lançado, você vai para trás. Antes de ir para frente, você vai para trás. Sim ou não? Essa etapa é dura. É dura, vida dura. Essa etapa, não é, filho? Por quê? Porque a flecha enxerga o alvo. Me está acompanhando? A flecha é colocada no arco, certo? Eu tenho uma flecha aqui. É colocada no arco, certo? Vai aqui. E o que faz o arqueiro? La tira para trás. Não é? Mas ela enxerga o alvo. É o tempo que a gente pensa que estamos perto. Mas em um momento não estamos tão perto. O alvo, a meta, o objetivo se distanciou mais de nós. É nesse momento que Deus trabalha com a decepção na nossa vida. Está acompanhando ou não? Já passou por situações que você disse, agora vai, e não vai? Passou ou não? As pessoas que estão ao redor dizem, é agora! E Deus faz assim, ó. Você está aqui ou não? Porque antes de você ser lançado, Deus vai te puxar para trás.
Você vai aprender a decepção. Você vai aprender a não confiar nas pessoas necessariamente, mas a confiar em Deus. É a história de José, quando José interpretou, certo, o sonho do copeiro e do padeiro, e disse para o copeiro: tu serás reintegrado à tua função, e disse para o padeiro: você já era, vai perder a vida, certo? Quando a declaração de José se cumpriu, ele se aproximou do copeiro e diz: lembra-te de mim quando estejas na presença de Faraó. E Deus, que olhou do céu, disse assim: ah, bonitinho, confiando no homem, hein? Vai ficar 2 anos mais metido aí. Se você ver o texto, ele ficou 2 anos lá. Você está entendendo? É o tempo que Deus diz: ou você confia de mim, ou não confia em mais ninguém. Me está entendendo? Ele confia no homem, certo? É uma ilustração, e Deus disse: então não está pronto ainda, fique 2 anos mais na cadeia. Eu lhe pergunto: quem meteu José no processo? Que foi o que meteu José no processo? Diga para mim. Diga, um sonho. Muito bem. Que tirou José do processo? Alô? Observe outro detalhe aqui em José. Não é a pregação, mas tudo bem. O profeta é mirabolante, não é? Tem um monte de sites assim. É como na tela de computador a mente de um profeta. Observe aqui. José não sabia que o instrumento de realização do sonho que Deus tinha dado a José se chamava Faraó. Você está aqui ou não? Para onde venderam José? Para o Brasil ou para o Egito? Quem era o senhor do Egito? Muito bem. Quem comprou José? Um oficial qualquer ou Potifar, oficial de Faraó? Potifar. Tudo termina com Faraó. Lo venderam para o Egito, terra do Faraó. Quem lo comprou? Potifar, oficial de Faraó. Quando a mulher de Potifar se engraçou com José, ele foi dar na prisão onde estavam os presos de Faraó. Você está aqui ou não? Eu não sei se você está entendendo. Olha, as pessoas menos prováveis são aqueles que Deus vai usar para realizar aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele declarou com sua vida. De repente você está esperando que venha de aqui, mas virá do outro lado. E no tempo de Elias, a pessoa que nunca Elias esperaria que viria ajuda a partir dela, seria uma viúva. Não é? Porque pegar a ajuda da viúva é feio até hoje. Sim ou não? Então, quando ele disse: Senhor, e agora para onde vou? Para a cidade de Sarepta. Para onde? Para a casa da viúva. Hã? Deus já tinha processado ele com um corvo, agora vai processar com a viúva. Me está acompanhando ou não? Percebe isto? Ok? Então o tempo que é colocado no arco, certo? Você vai lidar com decepção, com frustração. Os amigos vão te abandonar em algum momento, mas não porque os amigos são maus, ou porque nunca foram amigos, ou porque Deus os afastou por um tempo da tua vida para que você possa crescer. Amém? Talvez você está nesse tempo: não, pastor, eu vi o alvo, eu vi próxima a promessa de Deus, mas parece que ela se afastou. Então mantenha-se firme, porque o processo não terminou. Me está entendendo? Ou se você passar por este tempo, certo? Virá a próxima etapa, o tempo de lançamento. E aí você precisa estar pronto. Por quê? Porque agora você precisa ter força e direção para cortar o ar, para cortar o vento e alcançar a meta, o alvo que Deus se propôs com a sua vida. Me está acompanhando? Observe aqui uma coisa que eu não falei, Isaías 49:2. Há um tempo em que o Senhor te tira, certo, da aljava para polir a tua ponta, que é o que diz Isaías. Não é? E quando você acha: é agora, meu Deus, também é no tempo da aljava, estou saindo da aljava, aleluia. E aí você vai, sei lá, para a pedra, certo? E Deus vai polindo sua flecha, sua ponta metálica. E você diz: meu Deus, é agora, é agora. E quando você está brilhando, Deus disse: calma. Você está aqui? Sabe por quê?
para você adquirir um espírito de humildade. Porque a ponta brilha muito, não é? Rick Joyner, certo, num de seus livros diz que quando ele recebeu uma armadura, certo, que era assim como lá de, como se chama, do Exterminador do Futuro, ele viu, certo, uma visão, não era uma armadura de soldado, mas era desse eletrolíquido, certo, que como que se pegava o corpo, Deus antes de fazê-lo descer da montanha, colocou sobre ele um manto escuro. E ele diz, olha, te estou colocando este manto para que o brilho da tua armadura não ofusque a tua visão. Porque aí a gente se acha o cara, não é? Estamos muito bem, direitinho. Não. Deus diz, está faltando um pouquinho. Alô? Amém? Me está entendendo? Então, por alguma razão, Deus processa seus filhos em 3 etapas. Processa a flecha em 3 etapas. A flecha tem 3 etapas. Amém? Glória a Deus. Você entendeu essa primeira parte? Muito bem, agora vamos pregar. Se somos flechas, en estes dias, que é a chamada profética para esta convocatória, precisamos entender algumas coisas. Amém? E eu quero que por favor abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. Livro de Atos, capítulo 18. Ainda não aprendo a falar números. Oh Deus, me ajuda. Misericórdia. Quem foi? Quem me disse? O Ricardo, não é? Ricardo, uma vez o Ricardo me perguntou: quanto tempo você está no Brasil, Dario? Mais de 20 anos. E ainda não aprende a falar português? Eu falei, esse é um charme, cara. É charme. Vamos lá, por favor. Estão rindo aí, não é? Quem acha engraçado paga mais caro no final, hein? Não, é brincadeira. Capítulo 18, versículo 24 ao 26 do livro de Atos. Você encontrou? Muito bem. Vamos lá. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, diga eloquente, poderoso nas escrituras, por favor. Era instruído no caminho do Senhor, diga comigo, instruído. Diga assim, era fervoroso de espírito e falava e ensinava com precisão. Diga, precisão. Muito bem. Ao respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Diga assim comigo, Apolo era um cara bom, mas só conhecia o batismo de João. Muito bem. Continuamos, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente. Outra característica, era ousado, não é? Na sinagoga, ouvindo ou sendo ouvido por Priscila e Aquila, o tomaram consigo. A Priscila e Aquila, um casal apostólico, tinham fugido de Roma na perseguição de Cláudio, por aí por o ano 50 e pouco, e tinham chegado, certo, a Éfeso. E ouviram Apolo pregar. E olha que interessante, novamente, Priscila e Aquila lo tomaram aparte, lo tomaram consigo e com mais exactidão lhe expuseram o caminho de Deus. Diga assim comigo, Apolo era preciso, mas se encontrou com um casal que era mais exato que ele. Precisão é uma coisa, exatidão pode parecer sinônimo, mas no contexto é outra coisa. Capítulo 19, verso 1 ao verso 7. Capítulo 19, verso 1, encontrou? Muito bem. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, a mesma cidade onde estava Apolo. E achando ali alguns discípulos, você tem que sair perguntando, discípulos de quem? Perfeito? Encontrando alguns discípulos, perguntou-lhes, verso 2: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A lo que eles responderam,
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Verso 3. Então Paulo perguntou: em que nome se entende aqui, certo? Pois fostes batizados? Responderam eles: é claro, no batismo de João. Apolo só creia ou acreditava no batismo de João. Estes 12 homens, que no final vamos ver que são 12, eram discípulos de Apolo, porque acreditavam no mesmo que Apolo. Você me está acompanhando? Diz-lhes o apóstolo Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, certo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram em total um número de 12 homens. Você está aqui? Essa é a história. Um homem com muitas características, chamado Apolo, características boas, era eloquente, ele ensinava, certo, com precisão, era preciso, ok? Ele era ousado, ele era, tem aqui um adjetivo, a ver, para eu não me equivocar. Isso, era fervoroso nas escrituras, eu las anotei. Eloquente, poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor, fervoroso no espírito, falava e ensinava com precisão, falava ousadamente. Porém, e esse porém é muito importante, só conhecia o batismo de João. Me está acompanhando? O outro texto fala que na mesma cidade, chegando Paulo, o apóstolo Paulo, certo, se encontrou com 12 homens que eram discípulos. E no contexto ele não diz que eram discípulos de alguma pessoa, mas pela descrição do texto entendemos, somos induzidos a acreditar que eram discípulos, ou talvez em uma hipótese, se alguém quer melhor essa palavra, eram discípulos de Apolo, porque acreditavam no mesmo que Apolo. Ok? Eu pessoalmente, pelas características apresentadas de Apolo, gostaria que o Apolo fosse um filho espiritual meu, que trabalhasse na minha congregação, que cooperasse com a chamada ministerial, porque ele tinha muitas características, muitas qualidades, e ele era um homem bom, no sentido, estava fazendo, ativo, proativo, estudioso, me está acompanhando ou não? Agora, mas havia um porém. Ele só conhecia o batismo de João. O mesmo acontece com os 12 homens. Se eram discípulos, certo, é porque seguiam alguém, é porque tinham alguma característica, sim ou não? Porque a gente não chama discípulo a qualquer pessoa, concorda comigo? Então eles tinham algumas características, não eram membros comuns de uma congregação, eram pessoas que estavam sendo discipuladas, eram pessoas que prestavam contas para alguém, eram pessoas que trabalhavam ou apoiavam alguém, porém tinham o mesmo, certo? A mesma limitação que tinha Apolo. Eles só conheciam o batismo de João, e em diálogo com o apóstolo Paulo, ainda eles declaram que eles nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo de Deus. Ok? Me está acompanhando nisto? Agora, ambos, Apolo, certo, e os 12 discípulos em Éfeso, se encontraram com pessoas que los alinharam com aquilo que seria a verdade presente para seus dias. Você está aqui? Diga comigo, verdade presente. Me está acompanhando? Às vezes nós fazemos muitas coisas, somos flechas, temos consciência que somos flechas, mas muitas vezes podemos estar fazendo coisas que não estão alinhadas com uma expressão que usa o apóstolo Pedro em la segunda epístola, no capítulo 1, que eu vou lhe convidar a abrir, versículo número 12, por favor. E eu vou descer um pouquinho, que eu estou muito longe de você. Segunda de Pedro, capítulo número 1, verso de número 12. Não precisa descer. Obrigado, meu irmão. Você está aí? A última expressão vai dizer assim: eu preciso lembrar de estas coisas, mesmo que vocês estejam arraigados, fundamentados na verdade presente. Sim ou não? Encontrou a verdade presente ou não?
Amém ou não amém? Está acompanhando? Observe o que eu vou lhe dizer. Se existe uma verdade presente, é porque houve uma passada e certamente haverá uma verdade futura. Todos aqui ou não? Quando falamos de verdade presente, não estamos falando de uma nova verdade, mas estamos dizendo que Deus se revela de maneira progressiva. Você está aqui ou não? Alô, me acompanhe por favor. Aquilo que eu lhe disse no começo, não me prejulgue antes, me deixe concluir e depois tirar você suas conclusões. Amém? Perfeito? Então, se existe uma verdade presente, existe uma verdade passada e existirá uma verdade futura. Você me está acompanhando aqui? Queridos, esta expressão é tão rica que eu não consigo, certo, transmiti-la a você em um culto. Então eu vou ter limites nesta noite. Tenho limitações para poder explicar em profundidade o que é uma verdade presente. Amém? Então vou ser da maneira mais prática para que você possa entender. Perfeito? Pelo conteúdo desta declaração, a gente esperaria que esta declaração estivesse nos lábios do apóstolo Paulo e não nos lábios do apóstolo Pedro. Você está aqui? Que eu estou querendo lhe dizer? Que o Paulo teria mais condições de nos explicar melhor o que significa uma verdade presente. Mas ela vem, certo, através de Pedro. E vem em um estágio da sua vida onde Pedro está velho. Diga, Pedro está velho. E quando observe aqui, eu estou caminhando para lá. Quando a gente está velho, a gente prioriza o que é mais importante. A gente não fica enrolando. Me está entendendo? Então o apóstolo Pedro sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que mais dias, menos dias, a morte o alcançará. Então antes de ir embora, ele precisa derramar, ele precisa deixar, ele precisa impartir, ele precisa compartilhar algo que é muito importante. E a isto ele lhe chama verdade presente. Você está aqui ou não? Perfeito. Se entendemos, certo, este conteúdo, este depósito profético, precisamos entender que há uma verdade presente, que houve uma verdade passada e certamente haverá uma verdade futura. E insisto, não estou falando de verdades, porque no contexto da nova aliança, a verdade não é um conceito filosófico. A verdade é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Você está aqui? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém? A igreja tem acreditado em uma verdade filosófica, em uma verdade conceptual. Mas o novo pacto, depois da cruz, depois da morte e ressurreição, a revelação da verdade não é um conceito, mas é uma pessoa, a saber, Cristo Jesus. Me está acompanhando? Você está aqui? Observe, tome muita atenção, porque para nós sermos flechas efetivas, nós precisamos ser atualizados na verdade presente. Porque senão será só um glamour saber que somos flechas. Me está acompanhando aqui? Observe. Verdade passada é algo que não tem mais vigor hoje. Pode estar dentro do contexto bíblico, mas já não governa mais. Você está aqui ou não? Por exemplo, circuncisão. Verdade passada ou verdade presente? Mas está na Bíblia. Me está entendendo? E tome-me com muito carinho, com muito amor o que eu vou lhe dizer agora. Toda verdade presente é uma verdade bíblica, mas nem toda verdade bíblica é uma verdade presente. Você está aqui? Vou de novo. Se a circuncisão, que é só um exemplo, não é? Vocês me responderam. Verdade passada ou verdade presente? De novo, por favor. Passada, não é? Já não exerce mais influência direta sobre nossas vidas. Então isso quer dizer que toda verdade presente é uma verdade bíblica, mas nem toda toda verdade presente é uma verdade bíblica, mas nem toda verdade bíblica é uma verdade presente. Perfeito? Que faz a diferença? A cruz. Esse é o banquinho. A cruz. Diga, a cruz. Observe aqui. Verdade passada. Amém? Tome-me com muito carinho, com muito critério. Verdade passada. Davi, antes ou depois da cruz? Antes. Sim ou não? Ele declara, Salmo 1, o justo será plantado junto a um rio. Sim ou não? Na beira do rio. Sim, depois da cruz.
João capítulo 7, 38 diz que de meu interior correrá um rio como água viva. Aqui ou não? Isso quer dizer que antes da cruz eu estou plantado na beira do rio. Depois da cruz o rio está plantado dentro de mim. Vocês estão entendendo o que estão aplaudindo ou não? Vou de novo. Antes da cruz, Cristo e seu Espírito estavam fora do homem. Sim ou não? Pastor Daniel, junto com seu pai, professores de teologia. Sim ou não? O Espírito Santo vinha. A música de Marcos Brunet. Não quero mais visita. Agora eu quero que tu habites em mim. Que está reivindicando? Que passou pela cruz. Sim ou não? Porque antes da cruz, o Espírito vinha, visitava, e veio a palavra do Senhor ao profeta dizendo, e veio o Espírito de Yahvé e tomou Sansão, pegou uma queixada de jumento e acabou com seus inimigos. Sim ou não? Mas depois da cruz, o Espírito Santo veio e comprou. Aleluia. E o Espírito Santo veio para se meter em um homem e nunca mais sair dele. Você está aqui ou não? Não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que ele habita em vós? Sim ou não? Alô, você está aqui ou não? Observe, Hebreus capítulo 3, verso 6. Moisés foi fiel em um tabernáculo, em uma casa externa e visível, mas Cristo, como filho, certo, se tornou fiel na sua casa, que somos nós. Está acompanhando ou não? Então, querido, observe, só uma chamada de atenção. Observe aqui, com muito amor, com muito carinho. Não se revolte comigo. Por que continuamos falando que ele venha? Alô? Observe o que eu vou lhe dizer. A gente só clama por algo que vem porque não lo tem. Alô? Ou não? Eu tenho o Espírito Santo, então eu não preciso que ele mais venha. Eu preciso que ele flua de meu interior ao exterior, porque eu estou depois da cruz. Ou não? Sim ou não? Ele veio. Venha habitar. Não queremos só uma visita. Você está aqui ou não? Está acompanhando? Observe, reflexione comigo, não me prejudique. Observe aqui. Se o céu é a habitação de Deus, sim ou não? E agora ele habita dentro de mim. Isso quer dizer, para que não se me escandalize, que parte do céu está em mim. Você está aqui ou não? Outra para que você. O átrio, o tabernáculo de Moisés, ele tinha 3 cômodos, 3 partes: átrio, santíssimo e santo lugar. Sim ou não? Sim? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Sim ou não? Agora, o que acontecia em um lugar santo lá? Quem se manifestava lá? Quem se manifestava? Vamos lá. Diga, não tenha medo, diga, Deus se manifestava. Sim ou não? Havia uma caixa chamada arca. E com isso que eu falo de caixa é para ilustrar, não estou ridiculizando a arca. E era a arca da presença, porque naquele cômodo se manifestava a presença. Sim ou não, pastor Daniel? Muito bem. Então vejamos. Se agora ele habita em mim e a sua presença se manifesta em mim, isso quer dizer que o santo do santo está em mim. Alô? Depois da cruz. Observe aqui, por favor. A gente canta e ele vem. Vem, Senhor. Está correto, mas precisamos entender depois da cruz. Porque antes da cruz ele vem de fora. Depois da cruz ele vem de dentro. Alô? É isso mesmo. Sim ou não? Ou estou ficando louco? Me está entendendo? Usamos a mesma exclamação: vem, Senhor Jesus. Mas ele não vem mais de fora. Ele é a expressão do profeta: e não colocarei mais a minha lei em tábuas de pedra, mas a colocarei no coração do homem e na mente do homem. Ele está dizendo: não vou morar mais fora dele. Depois da cruz eu vou me meter neles.
Sabe como se chama isso? Nova aliança. Novo pacto. Você está aqui ou não? Você está acompanhando? Então você não tem um Deus que entra e sai de você. Você está aqui ou não? Por favor, me ouça. Como eu digo, só tome e reflita nisto. Eu não quero que você concorde comigo. Não estou aqui para que você concorde. Eu quero fazê-lo refletir. Se Ele está comigo, eu não preciso procurá-lo mais. Marcos Witt cantava uma música: eu te busco, eu te busco. Já cantamos lá no Jardim do Universo, não cantamos? Sim ou não? Agora observe, a gente busca aquilo que não tem ou aquilo que a gente perdeu. Não busca outra coisa. Eu não busco mais o Senhor, eu o tenho comigo. Não sei você, mas eu o tenho comigo. Todos os dias, Ele é Emmanuel, Deus conosco. Todos os dias, estarei convosco todos os dias. Observe aqui, Ele não se mete em você quando você vem no culto. Ele não se mete em você. Ele já está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, mas não entendemos ainda. Somos flechas, mas precisamos ser atualizados por Deus. Somos bons naquilo que fazemos, mas estamos igual que Apolo, acreditando em uma verdade passada. Você está aqui ou não? Por favor, observe aqui, João. Aqui o banquinho agora é João. Diga João. Muito bem. João, observe aqui. Coloque João. Uma cadeira, filho. Na cadeira. Obrigado, pastor Rodrigo. Apolo e Paulo em Éfeso. Observe aqui. Me abra uma aguinha aí que se me secou a boca. Observe aqui. Apolo, diga Apolo. Certo? Batismo de João, perdão. Diga, batismo de João. Diga assim comigo. Jesus já tinha morto. Já tinha morto. Sim ou não? Jesus já tinha ressuscitado. Sim ou não? Jesus tinha dado o seminário mais longo do reino, pastor Alexandre. 40 dias. Sim ou não? 40 dias instruindo seus discípulos sobre os princípios do reino. A melhor conferência do reino, melhor que lá do falecido Miles Monroe. Sim ou não? Jesus já tinha subido aos céus. Me está acompanhando no relato bíblico? Sim? Muito bem. Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito Santo já tinha vindo. Atos 2. Não é? A igreja já se estava movimentando no poder do Espírito Santo. Tanto é que descuidaram as viúvas gregas e precisaram levantar uma comissão que nós chamamos de diáconos para atender as viúvas. Sim ou não, queridos? Certo? Olha, Saulo de Tarso já tinha sido surpreendido no caminho a Damasco e tinha sido prostrado em terra por uma luz que o cegou. Você está aqui ou não? Sim, não é? Sei lá, Saulo já tinha sido descido pelo cesto, porque ele se meteu à besta de começar o ministério antes do comando de Deus na sua vida. Você está aqui? Então os irmãos tiveram que descê-lo pelo cesto. Paulo já estava, certo, curtindo seu fracasso em Tarso. Me acompanha nisso ou não? Felipe já tinha gerado o avivamento em Samaria. Felipe já tinha se encontrado com o eunuco. Felipe já tinha voltado para Cesareia de Filipe. Me está acompanhando ou não? Certo? Barnabé já tinha sido comissionado, certo, para chegar em Antioquia e dar uma supervisão em Antioquia. Me está acompanhando, pastor Wellington? Sim? E ele disse assim: meu Deus, tem muito trampo aqui em Antioquia, muito serviço aqui, preciso de ajuda. Se lembrou de Saulo de Tarso e ele foi buscar. Sim ou não, pastor Daniel? E trouxe Saulo de Tarso, Paulo, certo, que depois se tornará em Paulo, para auxiliá-lo em Antioquia. Eles estão trabalhando a todo vapor. Capítulo número 13. Certa manhã, certo, uma igreja que crescia, uma igreja crescente, chamada Antioquia, governada por profetas e mestres. Alô? Não tinha nem apóstolos, nem outra coisa, mas eram governada essa igreja, florescente e crescente, governada por mestres e profetas. Certa manhã, vem a voz de Deus e disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para o apostolado. E eles são enviados, sim ou não?
primeira viagem. João Marco, o traíra, já tinha abandonado a primeira expedição. Está na segunda, certo? E parece que é a terceira, se não fala a minha memória, e se encontram com os discípulos que só acreditavam, de novo, no batismo de João. Você está aqui ou não? ¿Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Tudo isso já tinha acontecido. Os caras aqui estavam detonando. O Apolo lá, perdão, não aqui. O Apolo aqui estava detonando. O cara era bom, ensinava, fazia um monte de coisa, mas estava desatualizado com relação à verdade presente. Você está aqui? E o que quero lhe dizer nesta noite? Que podemos ser bons em tudo o que estamos fazendo, mas se estamos desatualizados à verdade presente, precisamos nos encontrar com Priscila e Aquila ou com o apóstolo Paulo para que nos atualizem na verdade presente. Alô? Ah, não, mas estou fazendo para Deus. Deus entende. Deus só reconhece o que está alinhado com sua verdade presente. O resto é trabalho, enfado e canseira. O resto é Mateus 7. Senhor, em teu nome. Oh, Senhor, em teu nome. Que ele diz: não conheço vocês. É só trabalho. É só a luta. Vocês são bons no trabalho, mas nunca pararam para ouvir que eu era, que queria eu que vocês fizessem. Esse é um grande erro, querido. Para cada geração, Deus tem uma tarefa. Você está aqui ou não? Nós estamos querendo fazer a tarefa da geração passada. Não, a nossa geração tem uma tarefa. Querido, eu vou lhe dizer mais. Se Cristo está em nós, nós não precisamos de avivamento. Você está aqui ou não? Não se enoje comigo, calma, me espera até o final. Me está acompanhando? Procure a palavra avivamento no dicionário. Avivamento é para quem está morto. Eu estou vivo, tenho a vida de Deus em mim. Eu preciso de desenvolvimento. Eu não preciso de avivamento. Eu preciso de desenvolver a vida que está em mim. Você está aqui? Ah, pastor, mas isso nos ensinaram nos avivamentos. O apóstolo Paulo diz, Efésios capítulo número 2: vocês antes estáveis mortos em vossos delitos e pecados, mas agora em Cristo Jesus, Ele é a vida de Deus e Ele mora em vocês. Então vocês morreram pela antiga maneira de viver e agora a vida que vocês vivem é a vida de Deus em vocês. É Bíblia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou crucificado juntamente com Cristo. Não vivo mais eu, não é mais a minha vida. Porque a vida que eu vivo agora é a vida de Deus. Quem é a vida de Deus? João 1,4. Nele, em Cristo, estava a vida. E essa vida era a luz dos homens. Essa vida no grego é Zoe, ou Zoé, a vida de Deus. Cristo era a vida de Deus. Depois de sua morte e ressurreição, ele se tornou espírito vivificante. Isso significa que ele tinha condições, características, habilitação de Deus para impartir a vida que se lhe compartilhou, agora compartilhá-la a outro. Você está aqui ou não? Há um evangelho que quer melhorar o velho homem. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava dizia que o velho homem precisa morrer, porque em Cristo Jesus não se aperfeiçoa o velho homem, mas se mata o velho homem para que a nova natureza de Cristo Jesus apareça na gente. Você está aqui ou não? Esse é o poder da ressurreição. Por isso que somos batizados na sua morte e ressurreição. Porque depois da ressurreição só ficou o Cristo, que era a vida de Deus. Amém? Me está acompanhando? Um dos meus mentores dizia esta semana, sabe, o odre e o vinho. O odre em Jesus, certo? Na vida de Jesus era Jesus. Ele era o odre, a parte externa. E o interno era Cristo. Se segure aí, como disse o apóstolo Luiz Hermínio, meu amigo, coloque o cinto aí que nós vamos decolar agora. Observe aqui, Jesus era judeu, Cristo era divino. Você está aqui ou não? Por isso,
Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer, Jesus nasceu baixo a lei e viveu baixo a lei, mas Jesus era um judeu, o Cristo era do céu. Quando ele morreu, que ficou? Que chamamos desse Cristo ressurrecto? A vida de Deus. Por isso que nós precisamos morrer. Diga para o irmão aí, irmão, precisamos morrer. Diga, precisamos morrer. Diga lá, precisamos morrer. Precisamos morrer. Pergunte para mim, por que precisamos morrer? Pergunte. Para que a vida de Deus que está em mim apareça. Alô? Aquele que amar a sua vida, que retê-la, a perderá. Perdê-la-á. Mas aquele que entregá-la, morrer para esta vida, ganhá-la-á. Colossenses capítulo 3, porque minha vida está escondida em Cristo. E quando Ele se manifestar, a minha vida que está escondida nele, se manifestará junto com Ele. Não é um arrebatamento, não é na segunda vinda, quando Ele se manifestar em mim. A música do F-Hop, certo? Lá de Floripa. Como que é, filho? La única que nos canta. Eu quero te ver. Como que? Lá. O que é que os anjos vêm? É do F-Hop. Não, é do F-Hop lá gravado no CD. Tá bom, meu filho? Vamos lá. Sim ou não? Você canta, não? Ver você, só quero ver você. Sim ou não? Você canta ou não? E poder te contemplar. Sim ou não? Você quer vê-lo aonde? Aonde você canta? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Sim ou não? Aonde você não quer ver? Aqui no culto? Se Ele está em você, você tem que vê-lo em você. Parênteses aqui. Se você quer que Ele enche este lugar, traga Ele a este lugar. Porque depois da cruz, Ele não enche mais lugares. Ele enche gente. E a gente, nós, manifestamos o que está em nós. Manifestamos, como disse o apóstolo Paulo, o perfume de Cristo e perfumamos o lugar. Alô? Ah, pastor, hoje o culto teve assim. O louvor, os salmistas estão em pecado. Não fluiu nada. O culto está xoxo. Quando o culto está xoxo, é porque você não o trouxe. É porque você não cultivou sua espiritualidade em casa. Alô, você está aqui ou não? Obediência e adoração caminham de mãos dadas. Se você não obedece durante a semana, não adianta levantar mãos aqui. Não adianta. E dizer, eu quero te ver. Nada. Você está aqui? Precisamos ser atualizados na verdade presente. Para ser flechas, somos flechas, não estou negando. Mas para alcançar o alvo que Deus tem para nós, precisamos nos atualizar na verdade presente. Precisamos ser atualizados. E atualizados, querido, olha o que vai acontecer. Eles precisaram ser os 12 discípulos. Ok, que oração? Estou na minha hora, estou concluindo, amém? Se segura aí, por favor. Eles precisaram ser atualizados. Como se manifestou essa atualização? Eles foram batizados em nome de Jesus. E o Paulo lhe colocou as mãos. E eles profetizaram e falaram em novas línguas. Observe aqui. Eu não quero que você se batize de novo. Essa não é a ideia. Batismo aponta para a identificação. Está acompanhando? O batismo de João era para arrependimento. Nós não praticamos o batismo de João, porque agora não nos arrepentimos por um ato, nos arrepentimos por confissão. E vamos mais profundo, nos arrependemos como um processo, porque vai mudando nossa mentalidade. Isto é arrependimento. Sim ou não? Metanoia, mudança de mentalidade. Sabe, explicava para meus alunos a quarta-feira, não é? Entenda-lo bem, com muito amor e carinho, com muito respeito, não se me ofenda, por favor. Há capetinhas que entram secos no batismo e saem capetinhas molhados.
Me está acompanhando? Porque fizemos do batismo em água um amuleto de algo. Me está acompanhando? O batismo em água pode continuar praticando-lo, mas para que o batismo tenha valia para você, você precisa se identificar com o plano de Deus. Por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Porque naquele minuto ele se está identificando com a proposta do céu. Por isso que o céu se abre e o Pai diz: este é meu filho. Ele não está liberando para seu ministério, porque com 30 anos, certo, o judeu alcançava a maioridade, se tornava maduro, e ele podia representar o seu pai. Me está acompanhando? Então o batismo no nome de Jesus, Paulo se identificou com Jesus, e não mais com João, porque João era um estágio anterior. Me está acompanhando ou não? E ele lhes colocou as mãos e veio o Espírito Santo sobre ele. E não tome primariamente como temos tomado. Falar em línguas e profetizar. Observe o que eu vou lhe dizer. Tome muita atenção, eu estou terminando. Falar e profetizar tem a ver com vocabulário. Você está aqui? Sim. Falar em línguas é falar uma língua que a gente não conhece. Profetizar é falar em nome de alguém. Está relacionado com falar. Está relacionado com palavras. Agora, tome minha atenção, por favor. As palavras desenham aquilo que pensamos. Você está aqui? Então, quando eles são identificados com Cristo, o que acontece? Eles mudam o vocabulário. Porque isso aponta para uma mudança de mentalidade. Está acompanhando ou não? Esse é o primeiro estágio, mas não o vocabulário gospel, está entendendo? Não está amarrado, não glória, não. Senão agora nós falamos mais próximo da realidade. Querido, é lindo o Salmo primeiro, mas não estou mais plantado na beira do rio. Agora o rio está dentro de mim. Não está entendendo? Já não posso cantar mais. Vem enche este lugar, certo? Pensando que ele vai encher este lugar físico. Não, ele precisa transbordar daqui para que o lugar possa ser enchido. O primeiro a ser enchido sou eu. Reforçando esta ideia, querido, nós somos poço, nós somos caixa de água. Diga, bata no peito, por favor, diga assim: eu sou poço. Diga de novo enquanto eu tomo a aguinha: eu sou poço. Eu sou poço. Agora diga: eu não sou caixa de água. Pergunta para mim, qual é a diferença? A caixa de água se enche por fora. O poço se enche por dentro. Porque no poço há uma fonte de água, há uma vertente dentro dele. Você precisa escolher, chamemos assim, que tipo de cristão você é. Caixa de água, é uma coisa ilustrativa, ou você é poço. Se você precisa que alguém te encha de fora e que coloque a mangueirinha, não, eu vou lá na igreja para que o pastor, certo, jogue a aguinha dentro de mim, porque meu nível baixou. Você é caixa de água. Sim ou não? Agora, se você é poço, você está lá em casa e a água está brotando. E brotando. Aquele que crer em mim, de seu interior, correrá como um rio de água viva. Mulher, tu procuras uma água que não mata a tua sede, mas se beberes da água que eu tenho, nunca mais terás sede, porque no teu interior correrá uma fonte para a vida eterna. É dessas flechas que nós somos. Flechas, poço, e não cisterna ou caixa de água. Certo? Eu estou depois da cruz, querido. Eu não sou levita. Eu sou da ordem de Melquisedeque, segundo o livro de Hebreus. Me está entendendo? Alguém levita aqui? Alguém levita? Eu não levita. Não sou judeu, não sou da tribo de Levi, mas sou da ordem de Melquisedeque, onde não precisa de sangue azul para ser sacerdote, porque depois da morte de Jesus, ele estabeleceu uma nação sacerdotal. Se segura aí, sabe o que fez a cruz? Acabou com a elite profética, sacerdotal e dos reis. Acabou. Você está entendendo? Acabou. Não há mais elite na igreja. Agora somos todos iguais. O único que muda, segura isso aí. O único que muda é a responsabilidade. Igual que numa casa. Meu filho é igual que eu dentro do contexto casa. Minha família.
A única diferença entre ele e eu é que eu tenho mais responsabilidades, ele tem menos, mas vai chegar a vez dele. Está acompanhando ou não? Isso não quer dizer que você vai maltratar seu pastor, não é? Não sejamos crianças. Aí somos todos iguais, então meu pastor não vale nada, é igual que eu. Não. Evoluamos, não é? Me está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso para que você, certo, dependa de Deus. Ah, se meu pastor não ora por mim, se mandar o diácono não funciona. Será? A minha Bíblia diz: estes sinais seguirão a los que creem. Não diz seguirão ao diácono, seguirão ao pastor, seguirão ao apóstolo. Na minha não diz. Você está aqui ou não? Você é tão como eu. O único que muda de você para mim é a responsabilidade do encargo do ofício que eu carrego. Alô? Dario, como tu está dizendo isso? O cara está saboteando os ministérios. Cara, eu sou pastor, eu sou profeta, sou a figura apostólica do ninho das águias. Parece que eu estou falando mal de mim mesmo. Não. Perante Deus somos todos iguais. Só muda a responsabilidade. Terminando. Você tem celular? Tem ou não tem? Pega esse celular, por favor. Tem celular ou não? Sim. Ah, meu irmão, agora tem medo de tirar do bolso. Passa o dia inteiro assim, ó. E agora todo tímido assim. Diga assim: eu tenho celular. Claro, vamos parar de caretice, vamos parar. Observe aqui. Estou terminando, queridos. Não quero retê-lo mais o tempo suficiente. Observe aqui. Este aparelhinho, de tempo em tempo, você recebe um aviso. Seu celular precisa ser atualizado. Sim ou não? Muito bem. Se você não atualiza, você recebe a informação, mas você não consegue ler a informação. Sim ou não? Não consegue recodificar a informação. Perfeito? Conjuntamente com isso, no começo, quando compramos, quando lemos o manual, no começo, quando começamos a funcionar com as atualizações, recebíamos uns pré-requisitos para a atualização. Primeiro pré-requisito: verificar se teu celular tem carga suficiente para fazer a atualização. Se não tiver, você precisa conectá-lo na tomada. Para quê? Para que a atualização chegue até o final. Diga comigo: para atualizar, preciso estar conectado na fonte. Segundo pré-requisito: precisa ter memória suficiente. Sim ou não? Aí nós vamos para a foto, não é? Quando a gente não tem memória suficiente, vai para as fotos, não é? E toda a foto feia, apaga. Não, essa está feia, essa está feia, essa está feia. Não, isso não. Não. Essa é a pregação do pastor Dario, está feia. Vamos apagar, vamos parar. Sim ou não? Por quê? Porque nós precisamos de memória suficiente. Diga: segundo pré-requisito, memória suficiente. Terceiro e último: estar conectado a uma rede de Wi-Fi confiável para completar a atualização. Sim ou não? Conclusão desta noite: nós precisamos seguir o exemplo deste aparelhinho para nos atualizar. Só nos atualizamos se estamos conectados na fonte. E a fonte é Deus, através de Cristo Jesus. Não há outra maneira. Amém? Segundo, precisamos ter memória suficiente para a atualização. Então está na hora de abrir mão de todo o lixo que acumulamos na caminhada espiritual. Aquilo que não presta mais. Você está aqui? Querido, eu quero lhe dizer com muito amor e carinho: eu acredito em cura interior, mas está na hora que nós mesmos pratiquemos cura interior em nós mesmos. Isso significa mandar o lixo embora. Você está entendendo? Você decidir: aquela atitude não me fere mais, me fecho para isso, lixo para fora. Querido, todos, sem exceção de ninguém, a gente tem complexo de inferioridade, autocomiseração, a gente se sente só. Todos, observe, eu sou o mais velho de 5 irmãos. E eu e meu irmão, que vem depois de mim, vivemos as mesmas situações, as mesmas.
situações difíceis, complicadas, de família. A meu irmão, essas situações me afetaram de uma maneira. A mim, me afetaram de outra. Sabe por quê? Porque eu decidi que essas coisas não me matariam, me alavancariam. Você está aqui ou não? Você está acompanhando? Eu creio, não estou dizendo que não. Mas está na hora, queridos, de nós nos autocurar. Porque Ele levou todas as doenças na cruz. Me está entendendo? É que eu me sinto inferior. Irmão, coloca a mão na cabeça e manda embora. Me está acompanhando? É que eu me sinto sozinho. Não, nunca me deixou. Nunca me deixou, Senhor. Estou até cantando, tá vendo, pastor Alexandre? Estou evoluindo, antes não cantava. Manda embora, meu irmão. O que não me mata, me faz forte. Sim ou não? Mas ando ferido por tudo. Não, delete. Manda embora o passado, porque o passado é inimigo do presente e do futuro. Eis que estou fazendo coisa nova. Profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Eis que estou fazendo coisa nova. Porventura não se dão conta? Para que vejam o novo, abram mão do passado, abram mão das coisas velhas. Então, meu querido, Levíticos 26:10, abrindo mão da colheita velha para dar lugar à nova colheita. Então, abre espaço. Não, é que nós sempre fizemos assim, então agora nós, em respeito aos antepassados, precisamos. Querido, isso é liturgia, isso é costume. Eu estou há 27 anos nesta cidade chamada Mogi das Cruzes. Quando comecei a usar meu cabelo comprido, e não é por voto, é porque não gosto do cabelo curto. Eu não uso cabelo comprido porque sou profeta. Não uso barba porque não sou profeta. Primeiro, não gosto de pentear cabelo. Então, comprido, ele me acomoda. Porque eu chego, passo um pouco de água, faço o rabinho e pronto. Vamos parar, certo, profeta Rosana? Com os estereótipos proféticos. Vamos parar com isso. Vamos crescer. Vamos passar à próxima etapa. Somos flechas. Amém? Me está entendendo? Não somos palitinhos de churrasco, não. Somos flecha. Me está entendendo? Nada contra. Observe aqui. Me traga o arco de madeira e me traga o arco de plástico. Se está por aí. Enquanto procura, eu continuo. Amém? Vamos parar com os estereótipos. Sabe por que eu uso barba? Porque eu acho que a pior coisa de ser homem é ter que fazer barba todos os dias. A cara fica irritada, fica assim. Então eu uso barba. Agora, certo, com a ajuda da minha consorte, que é minha esposa, eu estou aprendendo a tratar a barba, andar com a barba cortadinha, arrumadinho, todo cheirosinho, porque antes era de qualquer jeito. Observe aqui. Para que você tenha uma ilustração. Ok? Olha, nós somos flecha deste arco, não deste. Você não está entendendo? Ok? Me está entendendo? Nada contra, mas olha aqui, para uma ilustração, nós precisamos ser flechas deste arco. De um arco de verdade, não de um arco de plástico pequenininho de enfeite. Me está entendendo o que eu quero dizer? Chega de estereótipo, queridos. Chega de embrulho. Já dizia o Senhor para Samuel, Samuel, não te atentes para a aparência. Então, querido, voltando aqui para terminar. Quando eu comecei a usar meu cabelo comprido, todas as pessoas diziam assim para mim: olha, eu nunca vi um pastor de cabelo comprido. Eu vou falar: alguma vez tinha que ver, não é, meu irmão? Ou não? Você entendendo? Conservamos coisas, querido, que nem sabemos porque elas fazemos. Estamos cheios de ritual, cheios de costume. Está entendendo? Não sabemos, não, é que assim sempre se fez. Josué capítulo 3, verso 5, me parece. Josué, volta à presença, a arca do Senhor na frente, porque pelo caminho que vais passar, nunca antes passaste. De Moisés para Josué, cambiou a vara por uma espada. De Moisés para Josué, cambiou a nuvem pela arca. Já não guiava mais a nuvem, agora era a arca. Então você precisa abrir mão de tudo aquilo que te impede a atualização de Deus. Ter memória suficiente em seu interior. E terceiro aspecto, você precisa estar conectado a um Wi-Fi
confiável chamado Espírito Santo de Deus. Essa rede nunca cai. Nunca cai. Nunca. Agora, querido, a loucura destes dias é aonde nós chegamos. Qual é a senha? Tem Wi-Fi? Sim ou não? Na pizzaria, qual é a senha? No restaurante, sim ou não, pastor? Qual é a senha? Querido, a senha para a atualização se chama Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Com isto eu vou terminar. Definitivamente, não me interessa um Cristo que nasceu em Belém. Não estou interessado em um menino que nasceu em Belém. Não estou interessado em um menino que empinava pipas em Nazaré. Não estou interessado em um Jesus que estabeleceu sua casa em Cafarnaum. Certo? E entenda-me muito bem nesta cronologia. Não me interessa muito o Jesus, entenda, não me estou defazendo, mas o Jesus que morreu às aforas de Jerusalém. Quem me interessa é o ressurreto e o glorificado. Esse me interessa. El que está sentado à destra de Deus Pai. Aquele que apareceu para Saulo de Tarso em la figura de uma luz. Esse me interessa. Não estou interessado no Cristo histórico, porque me interessar em um Cristo histórico é estar desatualizado igual que Apolo. E nesta noite, a conclusão desta palavra é chegado o tempo para a minha cidade, para as cidades da terra, que sejamos atualizados na verdade presente. E para ser atualizados na verdade presente, precisamos estar conectados na fonte de Deus. Precisamos abrir espaço no nosso interior, lançando mão de tudo aquilo que ocupa lugar que não deveria ocupar lugar, e nos conectar e nos submeter ao governo do Espírito e não mais ao governo da alma. Pode ficar de pé nesta noite, por favor.